Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de gramática, nós vamos falar sobre o modo indicativo, tá? Vamos lá então. Prestem atenção, hein? Sexto ano, preciso que vocês peguem um caderno para fazer todas as anotações das aulas, tá bom? É importante manter sempre o caderno em dia, todo organizado, tá legal? Então vamos lá, meus amores. Sexto ano atento aí. Modo indicativo. O modo indicativo é aquele em que os verbos expressam certeza. Paulo estuda bastante. Gente, o estuda é um verbo que está no presente, né? E do modo indicativo, pois ele expressa certeza. Elisa leu o livro. O leu é um verbo que está no passado, no pretérito perfeito, porque foi ontem que ela leu. Então, expressa o quê? Certeza. Ana comerá uma pizza. Ó, ela ainda vai comer, futuro. Mas é um futuro certo, ela comerá pizza. Então, é o futuro do presente. Então, turma, o que vocês têm que entender? Que existem na língua portuguesa 3 modos que vocês vão aprender os 3. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Sendo que agora, nesse momento, no sexto ano, vocês vão ver o modo indicativo e todos os tempos do modo indicativo. Vão ver o modo subjuntivo, só o valor semântico dele, e vão ver o modo imperativo e o valor semântico dele também, tá? Não vamos aprofundar os modos subjuntivo nem imperativo agora nesse momento, nessa nossa sequência de aulas, tá legal? Então vamos lá continuando. Hoje, né, eu trouxe para vocês uma revisão também, porque vocês já viram, né, esses tempos do modo indicativo, mas é sempre bom rever, porque a gente acaba aprofundando um pouco, né, no Fundamental 2. Então vamos lá, prestar atenção aqui comigo. Tempos do modo indicativo. O primeiro tempo que eu vou falar é o presente. O presente, ele não exprime mais aquilo que vocês viram lá atrás no Fundamental 1, aquela ação que acontece no momento da fala. Pode acontecer? Claro, é o presente, acontece agora. Eu explico a matéria, está acontecendo agora. Mas também, né, eu trouxe para vocês hoje mais 3 valores semânticos. O que são valores semânticos? São os sentidos, 3 sentidos diferentes do presente. Vamos lá, então. Para exprimir uma ação habitual. O que é uma ação habitual, turma? É uma ação que acontece com frequência, né? Eu escovo os dentes. Não é uma ação que acontece sempre? Claro! Então, eu uso o presente do indicativo. Nos domingos, assisto ao jogo de futebol. Se é uma coisa que eu faço sempre, eu posso usar o presente, tá bom? Ocorre como forma de dar vivacidade a fatos ocorridos no passado. Se eu quero dar vida a um fato que já aconteceu lá no passado, eu vou utilizar o quê? O presente. Leonardo da Vinci conclui a Mona Lisa após anos. Ou seja, eu estou querendo dar vivacidade a um fato que aconteceu, mas eu quero dar nesse momento agora. Se eu quero dar vivacidade em algo presente, eu vou utilizar o presente do indicativo, tá? Como forma de indicar um futuro próximo que certamente acontecerá. Amanhã retomo minhas atividades escolares, certo? Ou seja, aí é um futuro pertinho, então eu posso usar o quê? O presente. Amanhã leio o jornal, ou seja, um futuro perto. Aí eu posso usar também o presente, tá bom? Além desses 3 valores semânticos, né, vimos do presente e do indicativo, agora a gente vai falar do pretérito perfeito do modo indicativo também. Refere-se a uma ação que ocorreu em algum momento do passado. Lucas leu o jornal com seu avô. Sempre, turma, quando eu falar de pretérito perfeito, eu tenho que remeter a uma ação que aconteceu ontem, tá? Aconteceu no passado, ela aconteceu e acabou. Ele leu o jornal e pronto.
Bia entregou a carta à sua mãe, ou seja, ela entregou e pronto, acabou ali a ação. Então, eu uso o quê? Pretérito perfeito. Agora, o pretérito imperfeito refere-se a uma ação que ocorria sempre no passado ou que ainda não está concluída. Renato lanchava com sua avó aos domingos. Eu quero mostrar que era uma ação que se repetia no passado, ou seja, antigamente, Renato lanchava com a sua avó aos domingos. Pode não ser concluída ainda essa ação? Ele pode ainda estar lanchando até agora com a avó dele? Pode. Uma ação que se repete no passado, eu vou utilizar o pretérito imperfeito. Uma palavrinha boa para colocar antes é antigamente, né? Que é um advérbio. E lá no pretérito perfeito é o ontem, o advérbio ontem. Eu arrumava a casa com minha mãe. Se é uma ação que se repetia no passado, eu vou utilizar o pretérito imperfeito, tá bom? Pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, como o próprio nome já diz, ele é mais que o perfeito, ou seja, ele é o passado do passado. Refere-se a uma ação que ocorreu antes de outra ação também já passada. Prestem atenção no exemplo. Eu estudara quando meu pai chegou do trabalho. Eu estudara, turma. Essa ação de estudar, ela aconteceu antes de quê? De uma outra ação no passado. O meu pai não chegou, ou seja, ele chegou no passado, certo? E antes do meu pai chegar, que foi no passado, o que eu estava fazendo? Eu estava estudando. Então, o pretérito perfeito é uma ação que acontece antes de uma outra ação no passado. Hoje em dia, é pouco utilizado o pretérito mais que perfeito. Simples, que é esse caso aí, né? Nós utilizamos muito o pretérito mais que perfeito composto. Como que eu emprego? Tinha, que é o verbo ter, e mais o particípio. Eu tinha estudado quando meu pai chegou do trabalho, né? Eu tinha feito a redação, eu tinha lido o jornal. Esse é o pretérito mais que perfeito composto, que é o que nós utilizamos hoje em dia. Não que não exista o pretérito mais que perfeito simples, turma, esse que eu acabei de falar aí, ó, eu estudara, mas é pouco utilizado. Agora nós falamos dos 3 pretéritos, vamos falar agora dos 2 futuros, tá? Sempre pensando assim, em 6 tempos do modo indicativo, ó, presente, 3 pretéritos, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito, e 2 futuros, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Futuro do presente, refere-se a uma ação que ocorrerá no futuro. Carlos viajará nas férias, ou seja, eu tenho certeza que vai acontecer, é um futuro certo. Alice e João se casarão no próximo mês, ou seja, algo que vai acontecer, tá bom? Já o futuro do pretérito refere-se a uma ação futura em relação a um fato expresso por outro verbo. O futuro do pretérito, ele vai depender de uma outra ação para ele se realizar. Se Caio estudasse cedo, tiraria boa nota. Ou seja, se ele já tivesse estudado com mais tempo, né, tivesse estudado cedo, ele tiraria boa nota. Ou seja, essa ação de tiraria boa nota, ela só vai acontecer mediante uma ação anterior, que eu estudasse. Eu viajaria se conseguisse uma companhia. Ou seja, essa ação de viajar, que é o futuro do pretérito, ela só vai acontecer se eu conseguir uma companhia. Então, ele só acontece, ou seja, ele só vai acontecer com certeza se uma outra ação acontecer antes, tá? É o futuro do pretérito. Muito bem, turma. Então, a nossa aula de hoje, 6º ano, fica por aqui, né? Vimos o modo indicativo e os tempos dele. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Certo? Um grande beijo a todos e até a nossa próxima aula, 6º ano. Tchau, tchau!